A paz do Senhor Jesus, querido irmão e querida irmã. Essa é a aula 1 do módulo de Bibliologia. Vamos nos aprofundar no livro que nenhum outro pode substituir, a Bíblia Sagrada. Essa aula é disponibilizada pelo Instituto Didaquê, Ensinos Teológicos Cristãos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Há um livro que foi queimado por imperadores, banido por regimes totalitários, proibido por inquisidores, caçado por perseguidores, e ainda assim sobreviveu a todos eles. Um livro que foi escrito ao longo de aproximadamente 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, em 3 línguas distintas, em 3 continentes separados, e mesmo assim não possui divergência. Esse livro está em suas mãos. Chama-se Bíblia. E antes de qualquer tentativa de compreendê-lo em sua profundidade teológica, doutrinal ou histórica, é preciso que nos detenhamos com seriedade acadêmica e devoção sincera para entender o que essa palavra significa, como esse livro está organizado, por que ele tem autoridade e de que maneira ele deve ser tratado por aquele que se propõe a estudá-lo seriamente. Bem-vindos a esta imersão na Bibliologia, a disciplina fundamental que serve de alicerce para toda a nossa fé cristã. Como professor, convido você a descalçar os pés de suas convicções prévias superficiais, pois estamos pisando em solo santo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Ao longo desta aula, navegaremos pelas origens, pela estrutura, pela autoridade e pela importância indelével deste livro, que tem forjado civilizações, transformado corações e guiado a Igreja de Cristo através dos séculos, desde os dias da Igreja primitiva até os dinâmicos cultos pentecostais e evangélicos de nossos dias. A etimologia do termo Bíblia e o que ela revela sobre o livro. A palavra Bíblia tem origem no grego biblia, que é o plural de biblion, significando literalmente livros ou pequenos rolos. Essa forma grega deriva, por sua vez, do termo biblos, que era o nome dado ao papiro egípcio utilizado como suporte de escrita no mundo antigo. Palavra que pode ter chegado ao grego a partir do nome da cidade fenícia de Biblos, importante centro de comércio desse material no Mediterrâneo antigo. Essa origem não é um detalhe trivial. Ela nos revela algo fundamental. A Bíblia é, na sua forma física e histórica, uma coleção de escritos, uma biblioteca compacta de textos sagrados que, ao longo dos séculos, foram reconhecidos como possuidores de autoridade divina especial. O fato de que a palavra é plural, livros, e não o livro, já nos oferece a primeira lição teológica desta aula. A Bíblia não é um texto monolítico, produzido de uma só vez, por uma só mão, num único período. Ela é uma coleção orgânica, progressiva e historicamente situada de revelação divina, que se desenvolveu ao longo de séculos, atravessou culturas, atravessou idiomas, atravessou crises políticas e religiosas, e chegou até nós com uma unidade que só pode ser explicada pela ação soberana do Espírito Santo. O teólogo reformado Louis Berkhof, em sua clássica obra Teologia Sistemática, observa que a unidade interna das Escrituras é um dos argumentos mais poderosos para sua origem divina, pois nenhuma conspiração humana poderia produzir ao longo de tantos séculos uma narrativa tão coesa sobre redenção, sem que houvesse por trás uma mente única e soberana conduzindo o processo. Essa mente, afirmamos com toda convicção, é a do próprio Deus. Foi o patriarca João Crisóstomo, no século IV, conhecido como Boca de Ouro por sua eloquência, quem popularizou o uso da expressão
da Bíblia, para se referir à coleção dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento. No uso cristão, a palavra Bíblia passou a ser usada no singular, embora sua forma seja plural, justamente para expressar a unidade desses múltiplos livros sob uma única autoridade divina. Há algo de profundamente teológico nessa tensão gramatical. Muitos livros, mas um único livro. Muitos escritores humanos, mas um único autor divino. É muito importante dizer isto. A Bíblia tem apenas um autor, a saber, o Espírito Santo. Este autor inspirou cerca de 40 pessoas a escrever a revelação divina. A Bíblia possui muitos gêneros literários, mas uma única mensagem central: a redenção da humanidade caída através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Entre eles, havia reis como Davi e Salomão, pastores de ovelhas e cultivadores de sicômoros como Amós, pescadores como Pedro e João, estadistas eruditos como Moisés e Daniel, além de um médico detalhista como Lucas e um fariseu intelectualmente refinado como o apóstolo Paulo. Mesmo com essa diversidade de escritores, épocas, gêneros literários e idiomas originais, hebraico, aramaico e grego, a Bíblia exibe uma unidade temática inquebrável, uma coesão estrutural perfeita e uma harmonia orgânica que desafia qualquer explicação puramente humana. Toda a Escritura aponta para um único tema central. Do Gênesis ao Apocalipse, o fio escarlate do sangue do Cordeiro tece cada página da revelação. A organização básica da Bíblia reflete essa história redentora. Ela está estruturalmente dividida em duas grandes alianças ou pactos. O Antigo Testamento, que prepara o cenário, estabelece a lei, revela a santidade de Deus e profetiza a vinda do Messias. E o Novo Testamento, que registra a encarnação, o ministério, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo, o derramamento do Espírito Santo na fundação da Igreja e a promessa escatológica de sua segunda vinda. Portanto, entender a etimologia e a organização da Bíblia é o primeiro passo para o leitor perceber que não está lidando com uma antologia de mitos religiosos, mas com o registro progressivo e histórico da autorrevelação do Deus Criador. A Bíblia e sua organização. Uma biblioteca dentro de um único volume. Antes de mergulharmos nos temas doutrinários, é essencial que o estudante de teologia compreenda a organização geral do texto bíblico, pois sem essa visão panorâmica, é impossível fazer exegese responsável, construir argumentação teológica coerente ou mesmo orientar corretamente um fiel que busca compreender as Escrituras. A Bíblia é dividida em dois grandes conjuntos de escritos, chamados testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento deriva do latim testamentum, que traduz o termo grego diateque, que por sua vez corresponde ao hebraico berit, cujo significado é aliança ou pacto. Portanto, falar em Antigo e Novo Testamento é falar em Antiga e Nova Aliança, e isso carrega um peso teológico imenso que não pode ser ignorado. O Antigo Testamento contém 39 livros, e o Novo Testamento é composto por 27 livros, somando ao todo 66 livros no cânon protestante. Essa cifra não é arbitrária nem sagrada em si mesma. Ela reflete o processo histórico e teológico pelo qual a comunidade de fé, sob a orientação do Espírito Santo, foi reconhecendo quais textos possuíam autoridade divina suficiente para serem incluídos no conjunto das Escrituras Sagradas. Mas falaremos sobre o cânon com mais profundidade em instantes. A bibliologia, o estudo científico das Escrituras como disciplina teológica.
Antes de avançarmos na estrutura do texto bíblico, é preciso fazer uma distinção conceitual que muitos estudantes iniciantes confundem e que, se não for esclarecida, gera distorções graves na formação teológica. A disciplina que estamos estudando nesta aula se chama Bibliologia, do grego biblion, livro, mais logos, estudo, palavra, razão. A bibliologia é o ramo da teologia sistemática que se ocupa do estudo da natureza, origem, autoridade, inspiração, canonicidade e preservação das escrituras sagradas. Ela não é o mesmo que hermenêutica, que é a ciência e a arte de interpretar os textos bíblicos. A bibliologia estuda o que a Bíblia é. A hermenêutica estuda como a Bíblia deve ser lida e interpretada. Essa distinção é fundamental. Um estudante pode dominar técnicas hermenêuticas sofisticadas e ainda assim não ter clareza sobre a natureza do texto que está interpretando. Sem bibliologia sólida, a hermenêutica fica sem fundamento epistemológico. Perguntas como: por que devo confiar nesse texto? Ou qual é a autoridade desse livro sobre minha vida? Ou como sei que ele não foi corrompido ao longo dos séculos? São perguntas bibliológicas, não hermenêuticas. O teólogo brasileiro Valdir Carvalho Luz, em sua obra Introdução à Bibliologia, enfatiza com precisão que a bibliologia é o alicerce de toda a teologia evangélica, pois é ela que estabelece o fundamento epistemológico sobre o qual se constrói todo o sistema doutrinal protestante. Sem ela, qualquer edifício teológico está assentado sobre areia. Inspiração divina e as teorias da inspiração. 2 Timóteo 3,16 é o texto fundamental para qualquer discussão sobre inspiração. Paulo escreve ao jovem Timóteo afirmando que toda a Escritura é divinamente inspirada, utilizando em grego o termo theopneustos, uma palavra composta de theos e pneustos, soprado, expirado, que literalmente significa soprada por Deus ou expirada por Deus. Não é a Escritura que inspira Deus, como se ela fosse uma obra humana tocante que eleva o Espírito Divino. É Deus que sopra a Escritura, que a exala como expressão de seu próprio ser, vontade e propósito. Essa distinção semântica é teologicamente devastadora para qualquer teoria que reduza a Bíblia à simples literatura religiosa humana. É importante saber que a inspiração verbal plenária em cada escritor, ou seja, todas as palavras da Escritura são inspiradas e igualmente autoritativas, isso não anulou a personalidade, a cultura ou o contexto destes. Para o teólogo evangélico Wayne Grudem, a inspiração é o processo pelo qual Deus capacitou os autores humanos da Bíblia para que eles pudessem escrever, sem erros, exatamente o que Ele queria que eles escrevessem. O teólogo pentecostal Gordon Fee e o erudito Douglas Stuart, na obra Como Ler a Bíblia em todo o seu valor, lembram que compreender a natureza inspirada das Escrituras é o ponto de partida para toda leitura responsável do texto bíblico. Mas dentro da tradição evangélica e reformada, surgiram ao longo dos séculos diferentes teorias para explicar como essa inspiração ocorreu. E é fundamental que o estudante de teologia conheça essas teorias para poder avaliá-las criticamente. A teoria da inspiração mecânica, ou ditação, afirma que Deus ditou, palavra por palavra, os textos sagrados, e os escritores humanos atuaram como simples secretários, registrando passivamente o que recebiam. Embora essa teoria proteja com veemência a autoridade divina das Escrituras, ela encontra séria dificuldade ao tentar explicar as diferenças claras de vocabulário, estilo literário e perspectiva pessoal entre os diferentes autores bíblicos. O estilo contemplativo de João é radicalmente diferente do estilo apaixonado e argumentativo de Paulo,
que por sua vez difere da prosa narrativa de Lucas. Se Deus ditou palavra por palavra, por que esses estilos são tão marcadamente diferentes? Se Deus ditou palavra por palavra, por que facilmente identificamos diferenças em livros escritos por autores diferentes e semelhanças nos livros que são de mesmo escritor? A teoria da inspiração dinâmica ou orgânica responde a essa questão de maneira muito mais satisfatória. Segundo ela, Deus inspirou os pensamentos, intenções e mensagens dos autores sagrados, mas o fez de tal forma que os escritores humanos permaneceram plenamente eles mesmos, com seu vocabulário, sua cultura, sua experiência e sua personalidade, enquanto escreviam exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Essa teoria, defendida por teólogos como Benjamin Breckinridge Warfield, em sua obra The Inspiration and Authority of the Bible, é a posição dominante na teologia evangélica. Warfield cunhou o conceito de confluência para descrever esse processo. Duas correntes, a divina e a humana, fluindo juntas, sem que uma destrua a outra, resultando num texto que é simultaneamente completamente divino e completamente humano em sua expressão. Há ainda a teoria da inspiração conceitual, que defende que Deus inspirou apenas as ideias gerais e os conceitos centrais, deixando a expressão verbal inteiramente aos cuidados dos escritores humanos. Essa teoria, porém, esvazia a autoridade das Escrituras de maneira preocupante, pois se os conceitos são divinos, mas as palavras são puramente humanas, como podemos confiar que as palavras expressam fielmente os conceitos? O próprio Paulo, ao escrever em 1 Coríntios 2,13, declara: as quais também anunciamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, acomodando as coisas espirituais aos que são espirituais. A escolha das palavras, para Paulo, não era indiferente. Por fim, existe a teoria da inspiração parcial ou de graus, que afirma que apenas certas partes da Bíblia são inspiradas, especialmente as porções mais espirituais ou morais, enquanto as seções históricas, genealógicas ou científicas seriam apenas de autoria humana. Essa teoria, além de não ter base exegética sólida, enfrenta o problema prático de que quem decide quais partes são inspiradas e quais não são? Essa decisão caberia ao leitor individual? A alguma autoridade eclesial? Se for o leitor individual, chegamos ao relativismo absoluto. Se for a autoridade institucional, substituímos a autoridade das Escrituras pela autoridade da tradição humana. A posição mais coerente com a revelação bíblica e com a história da teologia evangélica é a plenária verbal, que afirma a inspiração plena e verbal das Escrituras, ou seja, que toda a Escritura plenária é inspirada, inclusive as próprias palavras utilizadas, verbal, embora Deus tenha usado a personalidade e o estilo de cada escritor humano de maneira orgânica e soberana. Essa posição é defendida com robustez pelo teólogo pentecostal e professor da Assembleia de Deus no Brasil, Emílio Conde, em sua obra Hermenêutica Bíblica, onde ele afirma que negar a inspiração verbal é, em última análise, negar o próprio fundamento da fé cristã. Aliás, este é o primeiro item do Cremos das Assembleias de Deus do Brasil. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão, conforme 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Há aqui uma beleza profundamente encarnacional. Assim como Jesus Cristo é plenamente divino e plenamente humano, a Bíblia é um livro 100% divino e 100% humano. O teólogo brasileiro Gutierres Fernandes Siqueira, em sua reflexão sobre o Espírito e a Palavra, lembra-nos com precisão que para a tradição pentecostal, a palavra escrita não é um monumento fossilizado de um passado distante,
mas a voz viva e ativa do Espírito Santo, que continua operando na igreja hoje, santificando, batizando com o Espírito Santo e curando. A mesma terceira pessoa da Trindade que inspirou, Theopneustos, os profetas e apóstolos na antiguidade, agora ilumina as mentes e aquece os corações dos crentes contemporâneos para que compreendam e obedeçam às Sagradas Escrituras de forma dinâmica e transformadora. A autoridade da Bíblia e a questão do cânon. Se a inspiração responde à pergunta como a Bíblia foi produzida, a autoridade responde à pergunta por que a Bíblia tem poder sobre minha vida? E a canonicidade responde à pergunta: quais livros pertencem legitimamente às Escrituras? Essas três questões estão profundamente interligadas, mas precisam ser tratadas com cuidado analítico. A autoridade da Bíblia no protestantismo não é derivada de nenhuma instituição humana. Esse foi, de fato, um dos pontos centrais da Reforma Protestante do século XVI. Quando Martinho Lutero, em 1521, diante da Dieta de Worms, declarou que não poderia retratar suas convicções, a menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razão evidente. Ele estava articulando o princípio que se tornaria o coração epistemológico do protestantismo: a sola scriptura. As Escrituras como suprema e final autoridade em matéria de fé e prática. A Escritura é norma normans non normata, a norma que norma todas as outras. Lembre-se que já estudamos este assunto no primeiro módulo. A Bíblia não tem autoridade porque a Igreja a declarou autoritativa. A Bíblia tem autoridade porque é a palavra de Deus, e a Igreja apenas reconheceu e confessou essa autoridade que a Escritura já possui intrinsecamente. A Igreja não criou a Bíblia, foi a palavra de Deus que gerou a Igreja. A palavra é a âncora inabalável que impede que o fervor espiritual degenere em fanatismo cego ou heresia destrutiva. Qualquer experiência mística, profecia ou visão que contradiga o menor traço da doutrina bíblica deve ser prontamente e categoricamente rejeitada como espúria e proveniente da carne ou do próprio inimigo. O teólogo e pastor John Calvin, em suas Institutas da Religião Cristã, desenvolve com brilhantismo o conceito do testemunho Spiritus Sancti Internum, o testemunho interno do Espírito Santo, como o fundamento último da certeza cristã sobre a autoridade das Escrituras. Calvino argumenta que nenhuma argumentação externa, por mais sofisticada que seja, pode gerar no coração humano a convicção profunda de que a Bíblia é a palavra de Deus. Apenas o Espírito Santo, testemunhando internamente ao espírito do crente, pode produzir essa certeza. Isso não é irracionalismo, é o reconhecimento de que a evidência racional pode confirmar, mas não criar a fé. O cânon, palavra que deriva do hebraico kané e no grego kanon, que significa regra ou medida, refere-se ao conjunto de livros reconhecidos como tendo autoridade divina suficiente para serem incluídos na Bíblia. O processo de canonização não foi uma decisão arbitrária de algum concílio que simplesmente escolheu quais livros incluir, como muitas vezes se imagina equivocadamente. Foi um processo histórico longo, no qual a comunidade de fé foi reconhecendo, sob a guia do Espírito Santo, quais textos possuíam marcas de autenticidade e autoridade divinas. O processo de reconhecimento do cânon do Novo Testamento baseou-se em critérios extremamente rigorosos. A apostolicidade. O livro foi escrito por um apóstolo ou por um associado imediato de um apóstolo. Por exemplo, Marcos sob a tutela de Pedro, ou Lucas associado a Paulo. A ortodoxia, ou consistência doutrinal. O conteúdo do livro está em perfeita harmonia teológica com o ensino apostólico unânime sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A catolicidade, ou universalidade.
O livro foi amplamente recebido, lido nos cultos e aceito por todas as igrejas nas diversas partes do Império Romano. E a Antiguidade? O documento pertence ao primeiro século, o período fundacional da revelação cristã. O cânon bíblico é a coleção completa e definitiva dos livros divinamente inspirados que compõem a regra de fé e prática para o povo de Deus. O processo de canonização é um dos mais fascinantes e mal compreendidos capítulos da história cristã. Críticos populares frequentemente acusam a Igreja, e particularmente o imperador Constantino, no Concílio de Nicéia, de ter escolhido arbitrariamente quais livros entrariam na Bíblia por motivações políticas de poder. Essa é uma caricatura absurda, anacrônica e historicamente falsa. O desenvolvimento do cânon não foi um ato legislativo abrupto de uma elite eclesiástica, mas um processo orgânico de longo prazo sob a soberana providência de Deus. Os pais da Igreja não escolheram o cânon. Eles simplesmente reconheceram os livros que já haviam imposto a sua própria autoridade divina sobre as comunidades cristãs desde o primeiro século. O processo de reconhecimento do cânon do Novo Testamento baseou-se em critérios extremamente rigorosos, como já vimos e faço questão de repeti-los: a apostolicidade, a ortodoxia, a catolicidade e a antiguidade. Textos gnósticos e evangelhos apócrifos tardios, como o Evangelho de Tomé ou de Judas, nunca pertenceram à Bíblia, simplesmente porque foram escritos séculos depois, continham heresias platônicas repudiáveis, apresentam um falso Jesus esotérico que desprezava o mundo material e jamais foram reconhecidos pela Igreja primitiva. Figuras históricas cruciais como Irineu de Lyon, no século II, já defendiam ardorosamente os 4 evangelhos como pilares cósmicos da Igreja contra a heresia de Marcião. No ano de 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria redigiu uma carta pascal listando exatamente os 27 livros do Novo Testamento que possuímos hoje. Esse reconhecimento foi posteriormente formalizado em concílios locais, como os de Hipona, 393 d.C., e Cartago, 397 d.C. O fechamento do cânon significa que a revelação objetiva, fundacional e doutrinária de Deus está encerrada. Não haverá um 67º livro. O cânon é uma muralha de proteção construída por Deus para preservar a noiva de Cristo do erro através das eras. O teólogo brasileiro Robinson Malcomes, em sua obra sobre hermenêutica e bibliologia, observa que o processo de canonização é um exemplo magnífico de como Deus opera na história de forma soberana através de meios humanos, sem que a falibilidade humana contamine o resultado final do processo. Deus não precisou de homens infalíveis para produzir um cânon fidedigno. Ele usou homens falíveis, guiados por seu Espírito, para reconhecer o que ele mesmo já havia inspirado. A paz do Senhor Jesus, e continuaremos na próxima aula. Esse foi um vídeo disponibilizado pelo Instituto Didaquê, Ensinos Teológicos Cristãos. Siga nossa página no YouTube e compartilhe para abençoar outros irmãos. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus novamente. Deixa eu te falar algo muito importante e muito rápido. Se você tem sede de aprender mais da palavra de Deus, então esse conteúdo foi preparado com muito cuidado para edificar a sua vida e facilitar o seu aprendizado de forma clara e profunda. E já começo te tranquilizando, todo o curso completo de teologia continua 100% gratuito aqui no YouTube. Você não precisa pagar absolutamente nada para ter acesso. Nosso compromisso é com o ensino da palavra.
Mas eu preparei algo realmente especial para quem deseja ir além. Eu organizei todo o curso em uma plataforma profissional, a QIFI, semelhante à Hotmart, onde você pode acessar tudo de forma muito mais organizada e sem interrupções de anúncios. Olha só o que você vai ter acesso. Curso completo organizado por módulos, fácil de acompanhar, do básico ao avançado. Sem anúncios, nada de interrupções durante o aprendizado. Acompanhamento de progresso. Você sabe exatamente onde parou. E-books de todas as aulas, para estudar com mais profundidade. Slides prontos, ideais para você ensinar na igreja. Variações de slides, perfeito para quem ministra em diferentes lugares. Infográficos didáticos incríveis. Aprendizado visual que facilita muito a compreensão. Serve até para ensino infantil. Uma verdadeira biblioteca digital, com mais de 20 bíblias de estudo e centenas de livros teológicos. Poderá fazer o download e utilizar em suas aulas ou ministrações todo esse material. Agora me diz, isso não é uma ferramenta poderosa para o seu ministério? E o melhor, você tem acesso a tudo isso com uma contribuição única de apenas R$ 49,90, com acesso vitalício. Mas essa promoção é por tempo limitado. Em breve, o valor terá um pequeno reajuste. Mas por que contribuir? Na verdade, esse valor é uma semente para manter esse projeto vivo. A produção de um curso com mais de 100 horas exige investimento de dinheiro e de tempo, recursos e dedicação. Além disso, há custos com a própria plataforma que hospeda os cursos. Mas reforçando, aqui no YouTube continuará tudo gratuito. Se você decidir contribuir, além de ser abençoado com um conteúdo ainda mais completo, você também estará ajudando a levar ensino teológico de qualidade para mais pessoas. Você se edifica e ajuda a edificar outros. Se fizer sentido para você, o link está na descrição e no comentário fixado. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério e sua caminhada no conhecimento da palavra.